Olá, tudo bem? Temos mais um vídeo bônus agora nesse domingo e eu quero aproveitar para convidar vocês para uma live no dia 1º de fevereiro às 18 horas, terça-feira próxima, portanto, com o mestre em Ciências da Comunicação, Reinaldo Polito, autor de diversos livros, como esse, por exemplo, né? Super Dicas para Falar Bem em Conversas e Apresentações. Também temos, dentre as suas obras, Seja um Ótimo Orador, outro livro dele. Podemos destacar também Como Falar de Improviso, outro livro do mestre Polito. Fale Muito Melhor, mais uma obra dele que nós já também lemos. Fale Muito Melhor é outro livro do mestre Reinaldo Polito. Dentre outros tantos livros publicados. Uma das maiores autoridades do Brasil, se não a maior, exatamente nessa arte da comunicação, da expressão, da oratória. E nós vamos fazer uma live com ele no dia 1º. Fizemos o convite, ele gentilmente aceitou e vai fazer esse bate-papo conosco. Eu resgatei, porque ele publicou muitos artigos ao longo aí de sua vida, em diversos jornais, revistas, sites. Ele tinha uma coluna no UOL, e eu resgatei um de 2018, que eu acho que vale muito a pena a gente reproduzir aqui rapidamente com vocês. O título era Confiança, Reputação e Credibilidade. Confiança, reputação e credibilidade. E aí ele diz assim, o Polito: para que você conquiste bons resultados com a comunicação, é preciso que tenha credibilidade. Não há outro caminho. As pessoas só aceitarão as ideias que você propuser se confiarem em suas palavras. E confiança não é um atributo que se adquire de uma hora para outra. É uma qualidade que precisa ser conquistada a cada instante com o seu comportamento e com a sua postura. Comportamento e postura. Entenda que quando falo em comportamento e postura, não estou afirmando que você deva ser do tipo bonzinho, que precisa concordar com tudo e agradar a todos. Não há dúvida de que a amabilidade e a gentileza são atributos importantes para que sejamos queridos e admirados. Mas a conquista da confiança não se limita a esta simpatia pessoal. Ela se apoia principalmente na coerência entre as palavras e as ações. Coerência entre as palavras e as ações. A credibilidade deve ser buscada em todos os momentos, desde as situações mais descontraídas, como nas conversas com amigos e familiares, até as circunstâncias mais formais, como nas reuniões de negócios ou nas importantes apresentações diante de plateias numerosas. Às vezes, sem perceber, construímos armadilhas para nós mesmos. É natural que queiramos ser admirados e aceitos por todos. Como temos consciência de que algumas qualidades favorecem a nossa imagem e conseguem projetá-la de maneira bastante positiva, nós as desejamos tanto que chegamos a acreditar que já as possuímos e falamos como se elas estivessem mesmo incorporadas ao nosso comportamento. Entretanto, as pessoas que nos cercam e nos conhecem bem percebem que a realidade é diferente. Observam que falamos de uma forma, mas nos comportamos de maneira distinta. Pregamos a importância da disciplina, da pontualidade, da organização, mas nem sempre somos tão organizados, disciplinados ou pontuais. Dizemos, por exemplo, que a tolerância com as pessoas mais humildes é uma prática que precisa estar presente nas nossas ações, mas nos mostramos intolerantes na primeira oportunidade. Afirmamos que usar de diplomacia é mais conveniente que perder o controle e ser tomado por explosões emocionais. Porém, agimos com destempero, gritando e esbravejando quando somos contrariados.
esse descompasso, esse distanciamento entre o que defendemos e a forma como agimos, não só compromete a nossa imagem, como também, e o que é muito pior, tira a nossa credibilidade. Analise bem como tem se comportado. Analise bem como tem se comportado. Observe se suas atitudes dão respaldo às suas palavras. Essa deve ser uma meta de todos nós, buscar cada vez mais coerência entre o que dizemos e a forma como agimos. Esse é um dos textos do Reinaldo Polito, que vai estar fazendo a live conosco, né? E é uma reflexão super importante sobre essas 3 palavrinhas: confiança, reputação e credibilidade. E note, isso tudo é muito importante e faz muito sentido para a sua carreira profissional, para a nossa carreira profissional e também para as nossas relações pessoais. Nós precisamos estar atentos a isso. Eu lembro que eu trabalhei uma época com um grande bilionário e ele me dizia sobre a arte de liderar. E ele me dizia assim: lidere sempre pelo exemplo. Veja bem, lidere sempre pelo exemplo. Faça e arraste com o seu exemplo. Faça e arraste com o seu exemplo. Não adianta nada, me dizia e me ensinou ele, não adianta nada você falar uma coisa e fazer outra. A sua credibilidade vai a zero. Então você precisa praticar o que verbaliza. Precisa praticar o que verbaliza. Em sendo assim, tenha sempre isso em mente. Lidere pelo exemplo. Isso foi um grande aprendizado e tem tudo a ver com o que o nosso querido amigo Reinaldo Polito falou aqui nesse texto muito bem escrito, como sempre, dentre muitos que ele já escreveu. E isso serve para que a gente possa estar atento a essas nuances da arte de se expressar. E precisamos ser muito fiéis às nossas palavras. As nossas práticas precisam estar de acordo com o que nós falamos, com o que nós expressamos. Isso é essencial para que a gente tenha a confiança dos outros, para que a gente construa uma boa imagem, uma boa reputação. Sobre estes temas, nós estaremos conversando com o professor Polito nessa live do dia 1º de fevereiro, 18 horas. Coloque na sua agenda, não perca de forma alguma. Eu tenho certeza que vai ser uma live que vai contribuir muito para o seu crescimento pessoal e profissional. Eu trouxe também aqui uma matéria, uma entrevista, na verdade, que foi feita, uma matéria que foi feita há tempos atrás. Ela é de 2019, mas o tema era assim: mercado de trabalho, o poder da oratória no mercado de trabalho, né? E aí dizia o seguinte: Reinaldo Polito é uma referência quando o assunto é oratória. Ele é mestre em ciências da comunicação e ensina a arte de falar em público com desenvoltura há mais de 40 anos. É provável que você já tenha lido algumas das suas 31 obras, afinal, são mais de 1.400.000 exemplares vendidos. Ou então que você tenha assistido uma de suas aulas no quadro Olha Quem Fala, do Fantástico, exibido pela Rede Globo em 2017. Também pode ser que tenha concordado com suas análises sobre a oratória de figuras públicas em sua coluna semanal no UOL. Nessa entrevista, ele nos ensina o verdadeiro poder da oratória. Mas, embora hoje Reinaldo seja capaz de hipnotizar qualquer audiência por meio da sua retórica, seus desafios na comunicação se iniciaram muito cedo, quando ainda começava a descobrir o mundo das palavras. Com pouco menos de 2 anos, porém, fiquei traumatizado por causa de um incêndio. Como consequência das queimaduras, fiquei mudo e só voltei a falar depois de um bom tempo, mas muito gago, relembra ele. Para ajudar na recuperação da fala, seus pais lhe ensinaram versinhos que ele recitava nas festas da escola. Os professores incentivavam os coleguinhas, aplaudiam e eu passei a gostar de falar em público, conta ele. Hoje, graças a Polito, milhares de pessoas, inclusive pessoas famosas, como o ex-tenista Fernando Meligeni,
como a atriz Carol Nakamura, a apresentadora Sabrina Sato, a, é, a ex-feiticeira Joana Prado e políticos como, por exemplo, o deputado Roberto Jefferson, dentre outros, ampliaram a sua capacidade de comunicação com o uso de técnicas aprendidas nos cursos que Reinaldo Polito ministra. Para ele, qualquer pessoa é capaz de desenvolver essa capacidade e isso traz benefícios que vão além do âmbito profissional. Quem se apresenta bem em público é uma pessoa mais livre, mais confiante e muito bem relacionada, diz o professor. Na entrevista, vou destacar aqui alguns trechos só para já servir de aperitivo para o nosso encontro do dia 1º. O repórter perguntou: você tem uma trajetória profissional nacional e internacionalmente reconhecida. Qual é, na sua visão, o segredo para ir longe em qualquer profissão? E ele disse: penso que cada um deve perseguir o sonho de encontrar uma profissão pela qual se apaixone e a qual sinta prazer em se dedicar. A minha experiência demonstrou que a realização desse sonho depende de vocação, depende também de preparo, de oportunidade, de sorte e muita dedicação. Por isso, de nada adianta se preparar se não existir a vocação. A oportunidade talvez não seja percebida se não houver preparo. A sorte só mostrará sua face diante da oportunidade. Portanto, a dedicação só será produtiva se a sorte indicar o caminho. Esse é o segredo. Somente a conjugação de todos esses fatores fará com que uma pessoa vá longe na sua profissão. Aí o repórter disse: pode me contar um pouco sobre como foi seu início profissional? Quando eu era menino, com pouco menos de 2 anos, fiquei traumatizado por causa de um incêndio. Como consequência das queimaduras no corpo, fiquei mudo e só voltei a falar depois de um bom tempo, mas muito gago. Então, seguindo a orientação médica, os meus pais me ensinaram alguns versinhos infantis para recuperar a fala normalmente. Em Araraquara, minha cidade natal, no curso primário, passei a fazer o que havia aprendido durante o tratamento. Nas festinhas de final de ano ou comemorativas, eu recitava sempre poesias. Os professores incentivavam, os coleguinhas aplaudiam sempre e eu passei a gostar muito de falar em público. Em São Paulo, eu conheci a escola de oratória do professor Oswaldo Melantônio. Fiquei tão entusiasmado com a sua didática, percebendo o brilho nos meus olhos, ele me convidou para ser seu assistente. Lá eu permaneci por 7 anos, aprendendo a falar em público e a ensinar. O repórter perguntou: quando e por que decidiu se especializar nessa área? Por 10 anos, de 1975 a 1985, eu exerci 2 atividades simultâneas. Durante o dia, atuava no mercado financeiro e à noite, nos finais de semana, eu dava aula de oratória. Até que percebi que a paixão pela oratória me tomava totalmente. Então eu tomei a decisão de abandonar o mercado financeiro e me dedicar exclusivamente ao ensino da arte de falar. Olha que legal! Decidi, mesmo gostando muito de trabalhar no mercado financeiro e sabendo que ganharia apenas a metade do que eu ganhava, seguir este caminho. Com essa dedicação exclusiva, foi possível construir a maior estrutura para o ensino de expressão verbal do mundo. Hoje, 44 anos dedicados a essa atividade, eu sinto a mesma empolgação que senti quando fui pela primeira vez assistir à aula do professor Melantônio. Desde então, passei a publicar os meus livros. São 31 livros editados com mais de 1.400.000 exemplares vendidos, sendo que 6 deles entraram para a lista dos mais vendidos do Brasil. A maioria das obras foi publicado em diversos países. Aí o repórter disse: você ensina a arte da oratória para diversos públicos há mais de 40 anos. Quais eram as demandas de comportamento e comunicação do mercado de trabalho há 40 anos e o que se exige hoje? Há 3 ou 4 décadas, apenas algumas atividades se interessavam pelo uso da palavra em público. Eram os advogados, os políticos, os pregadores e os professores. Hoje, praticamente todas as atividades exigem essa competência. A partir do cargo de supervisor, o profissional precisa participar de reuniões, apresentar projetos, participar de processos de negociação. Se não tiver uma boa comunicação, poderá ser prejudicado em sua carreira, poderá não crescer profissionalmente. Sem contar também que
que todas as profissões liberais dependem da boa comunicação para serem bem exercidas. O segredo está em descobrir qual é a característica de cada um e, a partir dessa descoberta, desenvolver as habilidades de comunicação sem que as pessoas percam a sua naturalidade. Isso é muito importante. Quando o aluno que passa pelos nossos cursos consegue aplicar as técnicas preservando as suas características pessoais, ele desenvolverá o melhor nível de comunicação que poderia aspirar. O objetivo é que a pessoa termine o treinamento falando com segurança, com desenvoltura e com muita competência. Aí o repórter disse: eu gostaria mais de saber sobre o trabalho social que o senhor também realiza. Aí ele respondeu: eu sou presidente de uma ONG chamada Via Acesso há 16 anos. Fazemos capacitação de jovens para que ingressem no mercado de trabalho. Já conseguimos inserir 500 mil jovens nas mais diferentes empresas do Brasil. Cuidamos especialmente do aspecto comportamental, como falar, como escrever, como se vestir, como tratar os colegas, os superiores, enfim, como usar o bom comportamento para que possam explorar de maneira mais ampla e completa as suas competências. Para isso, ministramos cursos com frequências, promovemos palestras, treinamos supervisores de estágio. Essas atividades são gratuitas. Todo ano, no mês de junho, promovemos o maior e mais importante fórum de carreira do país. Chegamos a receber mais de 12 mil inscrições para esses eventos e também totalmente gratuitos. É um trabalho voluntário e muito gratificante que realizo. Quais foram os principais aprendizados que o senhor adquiriu ao longo dos anos, trabalhando com uma diversidade tão grande de públicos, de estudantes a políticos, empresários, artistas? Como é que o senhor pode falar a respeito disso? Eu aprendi que todas as pessoas, todas, sem exceção, conseguem desenvolver bem a sua capacidade de comunicação. Não há exceção. Todos conseguem desenvolver bem a sua capacidade de comunicação. Assim, basta que identifiquem as suas características pessoais e apliquem as técnicas adequadas, a sua maneira de ser. Ou seja, tomei consciência também de que a comunicação bem desenvolvida pode ser sinônimo de felicidade. Que se apresenta bem em público, quem se apresenta bem em público é uma pessoa mais livre, mais confiante e mais bem relacionada. Então veja, sucesso. Sucesso é fazer o que a pessoa gosta de fazer, com competência, com paixão e muita alegria. Há pessoas bem-sucedidas completamente desconhecidas. Há pessoas muito conhecidas, famosas, mas que não se sentem felizes com o que fazem. Para a gente refletir, uma bela prévia para a gente terminar este domingo, iniciar a semana e já ávidos pelo dia 1º de fevereiro, quando será o nosso encontro com Reinaldo Polito, às 18 horas. Coloque na sua agenda. Fica com Deus, uma ótima noite e uma excelente semana para todos nós.